Gente, continuando aqui, estava falando sobre políticas acomodatícias, e aí agora vamos ver um trecho do Keynes a respeito desse assunto, né? Não é exatamente sobre política acomodatícia, mas é sobre controle de taxa de juros via política monetária, né? Então o trecho do Keynes seria esse. Ele põe: o remédio para o auge da expansão econômica, né, não é a alta, mas a baixa da taxa de juros, pois aquela pode fazer perdurar o auge, o chamado auge da expansão. Aquela, ele está falando da baixa da taxa de juros, né? O verdadeiro remédio para o ciclo econômico não consiste em evitar o auge das expansões e em manter assim uma semidepressão permanente, mas em abolir as depressões e manter deste modo permanentemente em quase boom, manter a economia permanentemente em quase boom, né? Então, segundo Keynes, para manter uma economia com alto nível de emprego e crescente, aumentando produção nacional, incluso expandindo o próprio pleno emprego da economia ou aumentando a produtividade da economia a pleno emprego, e isso é necessário, como falamos no começo do curso, né? O objetivo da economia é alcançar uma vida melhor. O objetivo da economia não é alcançar pleno emprego. Caso a economia alcance pleno emprego, ainda assim as pessoas desejam uma vida melhor. E caso a economia já esteja a pleno emprego, de novo as pessoas continuam desejando uma vida melhor. Então, a pleno emprego tem que se elevar a produtividade, né, da economia, de tal forma que a economia possa crescer mesmo estando a pleno emprego. Mas produtividade tem a ver com a oferta agregada. Mas, segundo Keynes, para manter uma economia crescente, é necessário manter taxa de juros baixa para garantir demanda na economia, a pleno emprego ou abaixo do pleno emprego, né? Mas isso aí, então, nos leva à ideia de que Keynes é um defensor de políticas acomodativas, né? Qualquer pressão por elevação dos juros, com base nesse trecho aí, a gente tem que Keynes considera que deve ser utilizado para política monetária expansionista, tá? De tal forma que a taxa de juros seja mantida inalterada ou até mesmo abaixada, de forma a promover mais crescimento ainda. Mas você veja bem, na demanda da economia, como a gente já viu, ela é composta por 4 componentes: consumo, investimento, gasto e exportações líquidas, né? Cada um deles tem as suas explicações e tem que ser entendido, o impacto desses 4 componentes sobre a demanda nacional. Mas olhando especificamente o investimento, a gente tem o quê? Que empresas investem na expectativa de realizar lucro, vir a produzir e vender, né? A sua produção no futuro. Então o que interessa nem se a economia hoje está crescendo, o que interessa é se ela vai crescer. Ou não interessa se hoje uma economia está aquecida, muita produção está sendo realizada e comercializada, mas sim se essa situação vai prevalecer no momento em que os investimentos se tornarem operacionais, né? Enquanto as empresas investem, o investimento das empresas representa demanda para a economia. As empresas estão comprando máquinas, equipamentos, estão fazendo obras para realizar seus investimentos. Mas tão logo os investimentos se concluam, isso quer dizer o quê? 2 coisas. Primeiro, a capacidade produtiva da empresa aumentou e vamos considerar que da economia como um todo também aumentou. Mas, de um lado, a conclusão dos investimentos representa redução de demanda, como também aumento de oferta, né? E daí que, ao se concluir um determinado investimento, é necessário que haja demanda para esse investimento. Caso contrário, o investimento vai ser infrutífero, a empresa vai perder dinheiro por si só. Você pode considerar que ela só perde dinheiro, o problema dela, mas a questão a economia já está reduzindo sua atividade econômica. A empresa já realizou seu investimento, concluiu o investimento. Na medida que conclui o investimento, pronto, ela para de investir, não tem mais o que investir. Agora ela vai produzir para vender e recuperar o capital investido. Isso quer dizer que demanda já diminuiu. De outro lado, a oferta vai aumentar. A tendência vai ser queda de produção e preços, né? Pressão por queda de preços e produção. A economia já está entrando em crise.
dado a conclusão de investimentos. Contra essa possível crise, na visão do Keynes, claramente está dito aí, o governo tem que, para evitar o ciclo, esse hipotético ciclo, o governo tem que promover uma política monetária mais expansionista ainda, reduzindo a taxa de juros mais ainda, para tentar aquecer a demanda, aquecer a economia, evitar que ela entre em depressão. Ok, se for possível reduzir a taxa de juros mais ainda, então digamos que o governo reduza os juros, faça uma política monetária expansionista e sugere novas despesas, novos investimentos, e gere demanda para a atual capacidade produtiva da economia. Só que nesses novas despesas há novos investimentos que vão estar na mesma situação desse investimento inicial que eu estou considerando aqui, né? Mais cedo ou mais tarde, esses novos investimentos eles vão ser acabados. Novas empresas vão surgir, dado que o governo reduz a taxa de juros ou mantém a taxa de juros baixa. Essas empresas, mais cedo ou mais tarde, vão entrar em operação. Quando elas entrarem em operação, de novo, vamos ter dois efeitos. Os investimentos que foram realizados por essas empresas, eles vão deixar de ser realizados. A demanda, de novo, vai se reduzir. Além do que a capacidade produtiva da economia vai ter aumentado. Nós vamos, novamente, chegar à situação de redução de atividade econômica, crise, né? Contra essa crise, alguém poderia pensar mais uma vez, contra essa crise, então o governo reduz a taxa de juros mais ainda, tentando pressionar mais, criar e pressionar mais demanda ainda na economia, né? Ok, se for possível, ele pode fazer isso tudo de novo, só que pode reduzir a taxa de juros, aquecer despesas privadas, investimentos, mas novamente ele está criando uma terceira onda de investimentos que serão concluídos dentro em breve. As empresas deixarão de investir, o que vai reduzir demanda e ainda vai aumentar a capacidade produtiva da economia. E daí nós temos duas coisas. O governo é capaz de manter um alto nível de demanda graças a uma política monetária expansionista? Claramente não. Por quê? Por conta do que a gente viu primeiro no caso anterior, né? O governo é capaz de criar demanda, mas essa demanda primeiro vai criar inflação e expectativas inflacionárias. Isso é uma coisa. Outra coisa, essa política monetária expansionista de redução de taxa de juros, o governo só é capaz de fazer isso enquanto a taxa de juros estiver acima do zero. No momento que o governo já reduzir a taxa de juros dramaticamente, de forma a reduzir os juros a zero que seja, nesse momento, de novo, até esse momento a economia vai estar demandando e investindo, mas mais cedo ou mais tarde tais investimentos serão concluídos e a demanda vai se reduzir novamente, sendo que a capacidade produtiva vai ter aumentado mais ainda. E nesse momento a economia vai entrar não só numa crise, como numa brutal crise, e com relação a essa crise o governo, no caso via política monetária, ele ficará incapacitado de aquecer a economia mais ainda. Não dá para reduzir a taxa de juros abaixo de zero, né? Mas enfim, então você fala, ok, então o governo não pode fazer política econômica, política monetária? Bom, segundo Keynes, sim, ele pode, só que a gente vai entrar nesse problema aí, né? O governo ficar criando demanda, especialmente via política monetária, essa demanda gera investimentos. A rigor, a priori, isso pode parecer bom, é demanda para a economia, mas já parte dessa demanda vai acabar, vai ser concluída as obras e a economia tende a entrar em crise. Enquanto o governo puder manter um crescimento econômico via política monetária, parece que é bom, só que esse bom vai levar a economia a uma tremenda inflação e pior expectativa inflacionária de um lado, e de outro lado chegará um momento em que o governo não terá mais condição de fazer isso, tentar aquecer a economia, aumentar a demanda via política monetária, tá? E via política monetária no sentido de interferir na taxa de juros, forçar a taxa de juros a ser mais baixa do que deveria. A economia funcionando normalmente, ela já tem investimento, tem consumo, tem poupança, tem dívida, tem investimentos,
e a economia está funcionando e crescendo, né? Forçar a economia a crescer mais, e haverá uma certa taxa de juros, bem como todos os produtos e serviços terão seus preços, e o empréstimo de dinheiro também tem seu preço, a taxa de juros. Forçar uma queda de taxa de juros para induzir um aumento de demanda vai acabar gerando mais cedo ou mais tarde crises, né? Mas enfim, na visão de Keynes não. Só que essa visão, devo dizer que não tem muito cabimento. O governo não tem como baixar a taxa de juros indefinidamente. Se os juros cair a zero, pronto, e agora? O que o governo vai fazer para reduzir os juros mais ainda? Não tem política monetária que reduz os juros abaixo de zero, né? Em condições normais. É possível você citar certos países, como por exemplo o Japão, que tem taxa de juros negativa. Só que a taxa de juros negativa lá não vale para toda a economia, são certos investimentos que o governo está subsidiando. E mesmo subsidiando esses investimentos, muitas vezes não surgem, né? Nenhuma empresa se dispõe a realizar determinados investimentos, mesmo com uma taxa de juros nominal negativa. Se eu não me engano, hoje é dia 12 de julho, a taxa de juros no Japão está em menos 0,1% ao ano. O governo está subsidiando financiamentos na economia, mas não é para toda a economia, só para uma economia ou outra. Seja lá uma empresa ou outra, um setor ou outro. Mas seja lá como for, isso não está surtindo efeito e não dá para o governo reduzir taxa de juros. Normalmente falando, os juros caiu a zero, pronto, não dá para cair mais ainda. Mas enfim, na visão keynesiana, o governo tem que manter juros baixos, política monetária expansionista. Só que essa política monetária expansionista que eu estou chamando a atenção vai gerar tanto de um lado problema de inflação e consequências que daí surgem, que é a recessão, e de outro lado vai gerar investimentos excessivos na economia que mais cedo ou mais tarde serão concluídos e vão reduzir demanda. E quando se reduzir essa demanda, de novo a economia tende a uma recessão, tá certo? Mas enfim, seguindo a mentalidade aí de Keynes, ou muito antes de Keynes essa mentalidade já é seguida, né? Keynes só formalizou a ideia do governo fazer política monetária expansionista, mas o governo faz política monetária expansionista muito antes de Keynes, né? Ele só se utiliza das ideias de Keynes para dar um ar de ciência política de redução de juros indevida, de redução de aumento de oferta de moeda e redução de juros, né? Tanto que, por exemplo, historicamente nós temos que o governo brasileiro fabricou dinheiro que não acaba mais, tanto que o dinheiro, consequentemente, o dinheiro se desvalorizou, e para tentar evitar ou conter o processo inflacionário, ele mudava a moeda, né? Então nós temos essa sequência de moedas aí no Brasil. Tinha lá o R$1.000. Antes do R$1.000, na realidade, a moeda brasileira já era o R$1.000, só que não era oficialmente, né? No Brasil nós tínhamos ouro, libra, esterlina em circulação, R$1.000. Muitos são os professores de história que acham que antes do R$1.000 no Brasil a gente tinha escambo. Não é que fosse escambo, que era a troca de mercadoria por mercadoria. Tinha moeda em circulação no Brasil, só que não oficialmente. O dinheiro português, R$1.000, era a moeda brasileira, né? Na prática, no dia a dia, né? Mas então, tinha lá o R$1.000 e o governo fez política monetária expansionista. Às vezes de mais, às vezes de menos, mas sempre fez política monetária. Os preços chegaram a níveis absurdos, ele mudou a moeda, passou a ser cruzeiro, ele expandiu a oferta monetária de novo, trocou a moeda, deixou de ser cruzeiro para ser cruzeiro novo. Ele continuou emitindo moeda, desvalorizando a moeda. Chegou a um ponto que os preços ficaram absurdos, ele trocou cruzeiro novo por cruzeiro de novo. E na última coluna ali a gente tem a alteração monetária, né? Dividiu todos os valores por um certo número, né? Foram os cortes de zero da moeda brasileira, né? Mas enfim, o governo adotando política monetária expansionista ao longo do tempo para gerar demanda, essa demanda pode não gerar crescimento econômico, só inflação, mesmo com a economia arrochada. Por quê? Porque patrões e empregados vão prever o processo inflacionário e já vão exigir, empregado vai exigir, trabalhador vai exigir reposição de perda inflacionária, incluso antes de vir a inflação. E empresas vão aumentar preços já prevendo a alta dos preços que virá, né? Consequentemente, uma política monetária expansionista pode não gerar
crescimento econômico nenhum, pode só gerar inflação por si só, de um lado. De outro lado, mesmo que crie crescimento, esse crescimento vai ser de relativamente curto prazo. A médio e longo prazo não há como a economia crescer com base em política monetária, basicamente porque mais cedo ou mais tarde, com juros caindo a zero, não vai dar para crescer a economia mais ainda do que isso. E quando os juros chegar a zero, fatalmente, a primeira crise que vier vai ser uma crise tremenda, tá certo? Aí só para você saber, eu comparei ali a visão de Keynes. Ele considera que tem que ser mantida a taxa de juros baixa e para evitar ciclos, mas segundo o famoso Ludwig von Mises, a teoria que eu dei veio essa ideia do ciclo econômico. O governo pode reduzir juros até um certo momento, a partir daí a crise vai ser brutal, né? Essa aí é a visão do Mises, né? Mas, enfim, um último trecho aqui que é importante a respeito da inflação. Muita gente reclama de inflação e xinga, ou reclama, ou acusa, ou culpa diferentes pessoas pela inflação, mas não há muito pouca dúvida, a culpa da inflação vem de política monetária expansionista do governo. Mas tem gente que acusa o FMI, tem gente que acusa o governo americano, tem gente que acusa a multinacional, tem gente que acusa o capitalismo, a concentração de renda, os bancos, e por aí vai, né? Mas há muito pouca dúvida a respeito da causa da inflação. Na realidade, para quem estuda o assunto, a causa da inflação é a expansão desenfreada dos meios de pagamento, simplificadamente falando, mas o assunto é esse aí mesmo. E a respeito disso, nós temos um trecho aqui muito importante, que é um trecho do discurso de agradecimento da eleição da ex-presidente Dilma Rousseff, ou presidenta Dilma Rousseff, que foi eleita em 2010, e ela fez um discurso de agradecimento pela eleição. Em determinado momento do discurso, ela diz: cuidaremos de nossa economia com toda a responsabilidade. O Brasil viu a responsabilidade da Dilma Rousseff, né? O povo brasileiro, segundo ela, o povo brasileiro não aceita mais a inflação como solução irresponsável para eventuais desequilíbrios. Como assim inflação é solução? Que solução? Desequilíbrio? Que desequilíbrio? Que desequilíbrio a inflação serve de solução? Que desequilíbrio que a inflação soluciona? Na verdade, é o desequilíbrio fiscal do governo. O governo não tem dinheiro para gastar, mas ele quer gastar mais do que tem, e para bancar seus gastos ele emite moeda, né? Aí conclui ela: o povo brasileiro não aceita que governos gastem acima do que seja sustentável. Ou seja, qual é a causa da inflação? Pessoas, né, por aí dizem que a causa é a ganância capitalista, são as empresas privadas, são as multinacionais, são os bancos, mas eu não tenho certeza. Acho que Dilma Rousseff seria uma dessas pessoas que diriam isso, mas então no discurso de agradecimento dela, ela meio que diz outra coisa, né? A culpa da inflação é o governo gastar acima do que seja sustentável. Para financiar seus gastos, ele emite moeda, expande os meios de pagamento da economia. E a consequência é inflação. Mesmo com uma economia arrochada, com baita do desemprego e ociosidade, ainda assim os preços sobem. Por quê? Porque as pessoas já sabem que dinheiro está valendo cada vez menos e, consequentemente, vão exigir aumentos de preços e de salários. E pronto, o aumento de preços já fica sendo o que as pessoas entendem como inflação, tá certo? Mas, enfim, dando só elaborando um pouquinho o problema da política acomodatícia, tá certo? Mas aí vamos voltar no modelo SLM. Ficamos por aqui agora então. Valeu, tchau.